E aí, galera, tudo certinho? Começando aqui mais um Revendo Conceitos com vocês. Nós vamos rever, tá? Revisar bem rapidinho o que a gente assistiu na nossa aula 2 do capítulo 4, que foi a reflexão da luz, perfeito? A gente estudou basicamente como é que a luz se comporta sendo refletida por superfícies, tá? Que tem a capacidade de refletir a luz visível, perfeito? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente definiu logo aqui no início as duas leis fundamentais da reflexão, tá? A primeira lei, a qual fala que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal que nos serve de referência são todas elas coplanares, perfeito? A segunda lei, a gente definiu justamente a parte principal do estudo, né, da reflexão da luz, porque ela fala que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, olhando para essa imagem aqui, imaginando que o raio de luz incidente seria esse. Essa reta aqui em preto é justamente nossa reta normal de referência, tá? Então aqui seria o ângulo de incidência, ele bate no espelho e retorna. Aqui seria o ângulo de reflexão. E aí eu te lembro que o ângulo de incidência obrigatoriamente vai ser igual ao ângulo de reflexão, certo? Coloco aqui de uma forma mais completa, certo? Discriminando cada coisinha, o que é o raio incidente, o que é o raio refletido e o que é a nossa reta normal, perfeito? Ângulo de incidência e ângulo de reflexão são iguais. Eu lembro que eu também criei em nossa aula outras duas variáveis, que seria esse alfa e esse beta daqui, certo? E a gente sabe que I mais alfa, tá? São iguais a 90 graus. A gente sabe que R mais beta também vai dar 90 graus, perfeito? Tudo isso a gente montou em aula. São relações que vão te ajudar bastante nas questões que são raios de luz incidindo, tá? Interagindo com superfícies refletoras, perfeito? Tranquilo. A gente viu que existem dois tipos de reflexão, né? A reflexão regular e a reflexão difusa. A regular é a que vai ser estudada por a gente, tá? Que é quando a superfície refletora é uma superfície extremamente polida ou, se for água, por exemplo, uma superfície bem tranquila, tá? Como eu até discrimino aqui, perfeito? A reflexão difusa, a gente observa, tá, que a luz ela acaba refletindo para todos os lados e acaba virando uma loucura, certo? Então, uma pessoa que tenta olhar uma imagem sendo refletida por uma superfície difusa, a gente tem uma observação muito turva da imagem, muito aleatória, por assim dizer, da imagem. Você não consegue identificar o que é que está sendo refletido, tá? Então, obviamente, o foco do nosso estudo é a reflexão regular. Perfeito? Tranquilo? Massa. E aí a gente começa o estudo dos espelhos planos, perfeito? Quero te lembrar que no começo da aula, eu analisei um raio de luz interagindo com o espelho. Foi quando a gente usou muita geometria, lembra lá? A gente fez, acho que se não me engano, foram 2 ou 3 questõezinhas a respeito da luz interagindo com uma superfície plana, tal, aquela historinha de ângulos internos, alternos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo a 180. Então, tudo isso a gente acabou brincando, acabou falando bastante em nossa aula, perfeito? Mas aí a segunda parte da nossa aula foi quando a gente falou de espelhos planos interagindo com objetos, perfeito? Foi o foco da nossa aula, tá? E aí eu já caracterizo coisas importantes, tá? Imagina um objeto em frente a um espelho plano, certo? A distância que o objeto está do espelho, a imagem também estará do espelho, tá? Essa distância aqui ela tem que ser respeitada. Vou usar até essa imagem aqui que ela fica melhor definida, tá? Aqui é o nosso objeto, aqui é a nossa imagem, certo? A distância que o objeto está do espelho é a distância que a imagem está do espelho. A gente fala que o espelho ele gera uma cópia fiel, certo, do objeto. E esse objeto que está em frente ao espelho tem a sua imagem refletida no interior do espelho, tá? E aí a gente tem várias características, tá? Primeiro de tudo, a gente sabe que a imagem é uma cópia fiel, tá? É uma cópia fiel do objeto, perfeito? Ó, a gente até fala aqui, ó, nesse ponto 1, a imagem é sempre virtual, porque a imagem ela se encontra dentro do espelho, ela está no plano virtual do espelho, tá? Ela está contrapondo o nosso objeto real, então ela está no mundo virtual, então a gente chama ela de imagem virtual, tá? Se o objeto está a uma distância d do espelho, a imagem está a uma distância d do espelho, obviamente a imagem em relação ao objeto, a distância vai ser 2d, perfeito? Tranquilo. Outro ponto importante, o que o objeto faz, a imagem faz de forma enantiomorfa, de forma inversa, da esquerda para a direita, tá? Então observa aqui, ó, o objeto está com o braço
esquerdo levantado, mas aqui na imagem aparenta ser o outro braço direito. Mas é o mesmo braço, tá? Mas por ser enantiomorfo, fica aparentando ser um braço diferente, tá? É justamente por conta disso que quando a gente coloca alguma palavra em frente a um espelho, essa palavra ela vai estar sempre ao contrário, tá? Por exemplo, usando a palavra pai, ela vai estar nesse formato aqui. Deixa eu só voltar, porque acaba que eu desenhei muito perto, tá? Mas só pra gente fazer mais certinho, tá? Mais corretinho. Então seria mais ou menos por aqui a distância da letrinha até o espelho e a do espelho até a imagem, tá? Seria mais ou menos por aqui, perfeito? Então o I estaria aqui, o A estaria aqui e o pai, no caso o P, estaria aqui, perfeito? Perceba que as letras ficam nas posições que elas estavam, só que invertida da esquerda para a direita, tá? E além de tudo, se a letrinha não for simétrica, né, ela vira da esquerda para a direita também, certo? Outro exemplo que eu usei em nossa aula seria uma letrinha, enfim, eu vou inventar qualquer palavra aqui só para ficar mais rápido, tá? A palavra física, certo? Se eu pegar a palavra física, ó, a primeira letrinha é o A, certo? A segunda letrinha é o C, só que aí é o C inverso, certo? O I é a próxima. O S, aí o S ele fica inverso, tá? O S ele fica inverso. O I e o F também ficaria inverso, tá? O I e o A, eles ficam inversos sim, mas como eles são 100% simétricos, eles aparentam estar na mesma posição, tá? Mas lembra, isso aqui, essa característica do espelho, é justamente a característica de transformar objetos e refletir eles, aí gera essa situação enantiomorfa, tá? E aí a gente falou muita coisa sobre espelhos planos, a gente também falou sobre as velocidades, né? Se o objeto se aproxima com velocidade v, a imagem se aproxima com a mesma velocidade v do espelho, tá? No final da aula eu até vejo com vocês, tá? Aquela historinha de espelho em movimento, objeto em movimento, e assim a gente vai brincando com tudo isso. Vou falar aqui no finalzinho dessa nossa revisão, tá? Eu também em aula falei sobre o espelho a 45 graus, tá? Que deu origem ao periscópio, perfeito? O periscópio. Que aí um espelho a 45 graus faz a imagem aparentar perpendicular ao objeto. Se o objeto está em pé, a imagem vai aparentar deitada, certo? Isso é o espelho a 45 graus. E a gente também viu aquela associação de espelhos paralelos uns aos outros, tá? Que é aquela historinha que o barbeiro ele usa bastante. E a gente fez o desenho, a gente analisou bem direitinho. Qualquer dúvida que você tenha, fala comigo, tá? Para que eu possa te orientar da melhor forma possível. Perfeito. A gente definiu também o campo visual, tá? Determinação do campo visual, que é aquela historinha que a gente pega dois raios saindo do olho do observador, só para a gente, enfim, ter uma noção, ou saindo ou voltando para o olho do observador, só para a gente ter uma noção do campo visual e desenhar as retas normais de referência, tá? Então a gente tem isso aqui, ó. Um raio de luz ele vem, bate na primeira reta normal e sai com a mesma angulação. Tu tens que desenhar a reta normal para poder ter como referência, tá? E aí outro raio de luz sai, bate na outra extremidade do espelho e sai com a mesma angulação, certo? As duas retas normais são nas extremidades do espelho, perfeito? E aí você forma uma região entre os raios refletidos, certo? E o espelho. E essa região aí é o campo visual, tá? Então sempre faz isso. Desenha as duas retas normais nas extremidades e desenha dois raios de luz batendo na superfície do espelho nas extremidades e refletindo. E aí a região que está compreendida certo? Entre esses raios de luz é justamente a região do campo visual, perfeito? E aí, por exemplo, nessa situação, o pontinho A e o pontinho B eu consigo enxergar dentro do campo visual. O ponto C, como está fora do campo visual determinado por mim, eu não consigo observá-lo, perfeito? Então essa foi a determinação do campo visual. Seguindo nossa aula, falei com vocês a respeito de espelhos associados, tá? A gente tem dois espelhos associados, um ângulo entre esses espelhos alfa, e eu consigo saber de um objeto real quantas imagens vão ser formadas, perfeito? E aí eu justamente mostro a relação matemática que calcula isso. N é igual a 360 sobre alfa menos 1. E quero te lembrar sempre, um observador externo, por exemplo, tem um observador externo aqui, olhando para essa situação aí, ele vai enxergar uma imagem, duas imagens, três imagens, mais o objeto real. Então, se você perguntasse ao observador externo quantos cilindros pretos você está vendo, ele diria 4, porque ele vê o real e vê ainda as três imagens. Aí lembra que essa fórmula aqui, a gente descobre o número de imagens, tá? E aí se ele perguntar, e o observador externo vê quanto? O observador externo vê o número de imagens que você achou por essa fórmula, mais 1. E aí você consegue entender quanto um observador externo enxerga, perfeito? Lembrando que essa fórmula ela só pode ser aplicada para um único objeto, tá? Um único objeto. Se tiver mais objetos, lembra do bizuzinho que eu te dei em nossa aula, perfeito? Tranquilo. E para finalizar nossa revisão,
Lembro com vocês que a gente vê o movimento relativo nos espelhos planos, certo? E eu começo já com essa segunda situação, que é a mais importante, que é o espelho em repouso e o objeto em movimento, tá? Se o espelho estiver paradinho e o objeto estiver em movimento, aí fica muito fácil determinar tudo o que precisa. Se o objeto se aproxima com velocidade de 2 metros por segundo do espelho, a imagem também se aproximará com velocidade de 2 metros por segundo do espelho. Perfeito? Ou seja, a velocidade do objeto em relação ao espelho vale 2 metros por segundo. A velocidade da imagem em relação ao espelho também vale 2 metros por segundo. E se ele for perguntar a você a velocidade do objeto em relação à própria imagem, aí sempre será o dobro, 4 metros por segundo. Perfeito? Aqui é o objeto, aqui é a imagem. Tranquilo? Massa. E aí, as outras situações, a situação 1, que é o espelho em movimento e o objeto em repouso, e a situação 3, que é o espelho em movimento e o objeto em movimento, eu sempre faço algumas operações para transformar essas duas situações exatamente iguais à segunda situação, porque fica mais fácil de analisar. Vamos relembrar rapidinho aqui. Se eu tiver um espelho aqui se afastando com velocidade de 5 metros por segundo, e aqui está o objeto paradinho, eu posso dizer que o equivalente disso é o espelho parado com 0, e como era um afastamento, o objeto se afastando com 5 metros por segundo. E aí fica bem mais fácil de analisar, porque o que o objeto faz, a imagem faz. Então a imagem também se afasta com 5 metros por segundo. Então a velocidade do objeto em relação ao espelho é 5, a velocidade da imagem em relação ao espelho também é 5, e a velocidade do objeto em relação à imagem vai ser exatamente 10. Perfeito? É sempre o dobro, tá? É sempre o dobro. Tranquilo? Então não esquece disso, por favor, tá? Essa é a situação que a gente enxerga quando o espelho estiver em movimento, certo? E o objeto em repouso, eu quero que você sempre tire essa situação do objeto em repouso, coloque a velocidade do espelho no objeto. Se for afastamento, coloque ele se afastando. Se for aproximação, coloque o objeto se aproximando. Não tem mistério, tá? E aí a análise fica bem mais fácil, porque sempre tente deixar o espelho parado, certo? E por fim, a gente pega a situação em que os dois estão em movimento. E aí também não tem nenhum mistério, tá? Vem comigo aqui, vou usar um exemplo bem prático. O cara se aproxima com 10 metros por segundo do espelho, tá? E imagina que o espelho se afasta com 15 metros por segundo. Qual é a velocidade relativa entre o objeto e o espelho? Como está todo mundo no mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração, tá? A gente faz a maior, 15, menos a menor, que é 10. 15 menos 10 vai dar 5 metros por segundo. Ou seja, como o espelho está mais rápido, é como se o espelho estivesse se afastando com 5. Ou seja, é a mesma coisa de eu dizer que o espelho está parado e o objeto é quem se afasta com 5 metros por segundo. Perfeito? E aí vai estar aqui ó, a imagem, que também faz a mesma coisa do objeto. Perfeito? E a velocidade do objeto em relação ao espelho, desculpa, é 5. A velocidade da imagem em relação ao espelho também é 5. E a velocidade do objeto em relação à própria imagem vai ser o dobro, vai ser sempre 10, tá? Porque aqui é 5, certo? Vai ser o dobro. Quero fazer outro exemplo para você perceber comigo, tá? Imagina que eu tenho aqui o espelho se aproximando com 20 metros por segundo e o objeto se aproxima também com 5 metros por segundo, por exemplo, certo? Então, qual é a velocidade relativa? Quando estão em sentidos opostos, a velocidade a gente soma, certo? E aí soma deu quanto? 25. Aí tu pega esse 25, não foi uma aproximação entre os dois? Pronto, então você pega o objeto se aproximando com 25 metros por segundo. A imagem faz a mesma coisa, se aproxima com 25 metros por segundo, perfeito? E a velocidade do objeto em relação ao espelho é 25, a velocidade da imagem em relação ao espelho é 25, e por fim a velocidade do objeto em relação à própria imagem vai ser o dobro, 50. Então a ideia desse terceiro caso é sempre essa. Você vai observar a velocidade relativa, aí você vai, quando você calcular a velocidade relativa, no mesmo sentido subtrai, em sentidos opostos soma, certo? Calcula a velocidade relativa, aí você vai perceber se foi uma aproximação ou se foi um afastamento. E aí joga essa velocidade relativa no objeto, porque ele vai se aproximar ou se afastar do espelho, perfeito? Esse terceiro caso é um pouquinho mais complexo, te confesso, tá? Mas você vai aprender e você vai exercitando ele e aí você vai conseguir compreender. Porém, ele é o caso que menos cai. Em todos os vestibulares é difícil, muito difícil, quase impossível achar questões sobre isso aí, sobre os dois em movimento. É muito difícil, tá? É muito mais comum a situação 2 de longe e a situação 1. Mas a situação ainda assim também não é tão comum, tá? A situação 2 é a mais comum, é a que mais é cobrada
solicitado de vocês, perfeito? Então é isso, galera. A gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, lembra sempre que podem contar comigo, perfeito? Então, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!